Fala galera, bem-vindos ao canal e hoje eu vou estar falando de um notebook Dell, um Inspiron 5000, mais para ser preciso o modelo 5584. Nessa versão ele tem 8 GB de RAM, HD de 1TB e ele tem uma MX 130, uma NVIDIA. Então o que tem de interessante nesse notebook? Um desempenho razoável, ou seja, ele não é um notebook top, mas também não é um notebook de entrada, ele é um notebook intermediário. Esse notebook eu vou estar fazendo um review dele em duas situações. Nesse primeiro review eu vou estar falando dele com essa configuração, 8 GB com TB. Porém, eu vou estar fazendo uma mudança no hardware dele, eu vou estar fazendo umas substituições e eu vou trocar o HD dele principal por um de 500 GB da Samsung, um modelo 860 EVO, e vou adicionar um M2 daquele da Samsung também, um modelo 970 com 250 GB. Eu vou estar adicionando esses dois SSD. Então eu vou estar fazendo depois a comparação no segundo review dele, falando sobre a diferença de desempenho. Então vamos ao que interessa. Se você está procurando um notebook para comprar e você está indo pelaquela fama da Dell, né, que quem tem Dell não troca, então vamos lá sobre a minha opinião nesse computador com a configuração dele no momento desse vídeo. O computador tem um acabamento muito bom. As suas conexões, a primeira conexão que você vê na imagem do lado esquerdo para o direito, ele é o carregador, seguido de um LED que ele só acende se a bateria estiver carregando. Tem a conexão USB tipo C, segundo a Dell é possível carregar o notebook por ali, mas tem que ser um carregador muito potente. Seguida da conexão HDMI para você ter um monitor extra, caso você tenha interesse. Pode conectar nas TV e ele funciona assim em 4K. A conexão de internet, caso você queira conexão cabeada, e duas USB. A terceira USB fica no lado direito. A próxima conexão é a do fone de ouvido, e ele suporta sim a conexão do celular, ou seja, aquele fone do seu celular, ele funciona, incluindo o microfone. Então se você for fazer uma videochamada, você pode utilizar os fones normal do seu celular sem nenhum problema, ele suporta. Ele começa com a espessura de 2,24 cm e vai afinando até a ponta da tampa, chegando a 1,8 cm ou 180 mm. O acabamento dele é muito bom, não tem rebarbas, então se você pegar esse computador e for olhar, você vê que ele não tem rebarbas, é tudo muito bem encaixado e não fica rangendo. É um acabamento realmente de qualidade. Neste quesito, a Dell caprichou, apesar dele ser um computador 100% plástico. Apesar do acabamento de plástico, se percebe que é um acabamento de qualidade, essa pintura que ele recebeu, não é uma coisa que vai descascar com facilidade. Você vê também a conexão do leitor de cartão de memória, seguido da USB que eu havia mencionado anteriormente. Por final, ele tem na sua lateral a trava de segurança, costuma ser utilizado em lojas para prender o aparelho no balcão. Ali é um lugar para conectar essa trava. Essa é a tampa frontal do aparelho, certo? Ele tem um acabamento bem interessante, de cerca de 10 cm, próximo ao touchpad. É uma leve inclinação, ali é para você poder estar abrindo a tampa. É o local correto, afinal você está abrindo a tampa pelo meio para distribuir essa pressão que é exercida, pois a tampa ela não é uma tampa que abra com facilidade, ela é bem firme. Isso é interessante porque dá uma robustez no produto. Isso significa que você vai utilizar por muito tempo e ele não vai ficar aquela tampa mole abrindo ou fechando sozinho. Na lateral traseira você vê também o mesmo padrão de acabamento das laterais, tudo muito bem encaixado, tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Temos aqui uma saída de ar, ou seja, para o cooler, a refrigeração do computador. Essa é uma saída, quando você abre a tampa, ela fica jogando parte do ar quente para a tela. Porém, eu não notei nenhum aquecimento na tela durante o uso, porque sai praticamente quase ar nenhum por ali. Ele sai mais praticamente só pela parte de baixo, que tem a maior saída nessa posição. Ele vem com um Intel Core i5 de 8ª geração, modelo 8265U, é um modelo novo, econômico, e uma NVIDIA modelo 130, a MX 130. O teclado dele contém o teclado numérico, então isso facilita muito na hora de digitar planilhas, isso é ótimo. E na digitação de texto em geral, porque o teclado numérico é muito bom ter. A tela é uma TFT, anti-reflexo, é uma tela com as cores boas, bastante contraste. Apesar de ser criticada, eu não notei muita dificuldade para utilizar ela, apenas os ângulos que ficam um pouco mais limitados.
O teclado é muito bom, tá? Muito fácil de digitar com ele, porém a única ressalva é pro direcional, o para cima, para baixo, esquerda, direita. Já no numérico, como eu havia falado, além dele ser bom, ele tem uma tecla para calculadora, um atalho. Isso facilita muito para utilizar a calculadora, um botão dedicado para ela. A webcam fica na ponta da tela, como padrão nos computadores, bem no meio da tela. Seguida do lado direito, um LED em que indica que ela está ligada, porém infelizmente ela é apenas HD, não espere mais nada além disso, é só HD. A qualidade é aceitável, poderia ter colocado uma câmera de pelo menos 2 megapixels, né, Dell? Para ter uma câmera Full HD aqui, mas ainda assim dá para utilizar. Microfone estéreo, você pode ver 2 pontinhos, microfone estéreo, e sim, é bom. Aqui na parte inferior vemos o pé dele, que é emborrachado para não ficar escorregando, e temos aqui a entrada de ar, ou seja, por onde entra o ar frio para refrigerar a máquina, seguido da saída principal de ar quente, porque na outra saída que eu mostrei para vocês praticamente não sai ar nenhum, então não interfere muito nela. Só cuidado para não obstruir essa parte colocando o computador em cima da almofada. Porém, se for navegar na internet ou editar texto, você percebe que o cooler nem liga, então nesses casos não há muito problema. O teclado retroiluminado é muito bom, isso facilita na digitação durante a noite, principalmente quando você está sem um carregador, onde você é obrigado a reduzir o brilho da tela. Então isso praticamente te obriga a ter uma luz no teclado, e isso ajuda muito. Todas as teclas são iluminadas, com exceção do botão Power, mas você já sabe onde fica, não tem muita necessidade. Como você pode ver nessa imagem, é um teclado muito bonito. Porém ele não é RGB, ou seja, ele não é colorido, ele só tem uma opção de cor e apenas 2 níveis. E se você for um usuário um pouco mais avançado, na BIOS você consegue ter outras opções de tempo para a iluminação do teclado. Desempenho, gente, desempenho é assim, eu não comprei o computador para jogo, tanto que eu não instalei jogos no computador para fazer esses testes. Mas o que eu posso dizer para você, no geral, usando o aplicativo ali do próprio Windows que disponibiliza nele, né, para você estar vendo, o gerenciador de tarefas, 99% do tempo ele não usa a GPU dele, a NVIDIA, para executar alguma coisa, ele só usa a GPU integrada, ou seja, se abre um navegador ali, alguma coisa, ele está usando só a GPU integrada. Apenas na edição de vídeo, que nesse caso o programa reconhece a GPU e ele utiliza a NVIDIA, aí fica trabalhando a NVIDIA junto com a GPU do processador, combinado com o próprio processador, aí o vídeo converte bem mais rápido. Só para efeito de comparação, no Asus que eu tinha, um VivoBook de 7 anos aí atrás, ele levava de 6 a 7 horas para converter um vídeo que eu gravo para o canal. Esse aqui leva em torno de 2 minutos e meio, não mais que isso. Ele tem uma tela TFT, não uma tela IPS. E mesmo no modelo com tela Full HD, ele também não tem tela IPS, tá? É TFT também. E eu vou falar uma coisa bem interessante desse notebook que eu gostei, um ponto de vista aí legal. Bateria. A bateria dele dura bastante. Na simulação que eu fiz, eu basicamente deixei ele no modo de economia de bateria, brilho da tela 50%, e abri ali o Word, editor de texto, deixei o Excel aberto em um navegador. Depois eu fechei, abri de volta esses programas e fazendo assim mais ou menos a simulação. A bateria ficaria com uma duração média entre 6 horas e meia e 7 horas e meia. Então provavelmente chegaria a 7 horas tranquilo de uso, com modo de economia e brilho 50%. E não comprometeu muito o desempenho, porque são programas leves, né? O navegador é leve, o editor de texto é leve, não interferiu muito no desempenho. No modo equilibrado, ele também ficou registrando bem próximo aí de 7 horas. Não chegou a dar muita diferença de tempo na bateria. Então, entre a economia e o equilibrado, o tempo é bem aproximado, já que você está utilizando programas leves. Agora, no caso de você colocar o alto desempenho, você vê que cai bastante. Fica registrando ali 4 horas e meia, 5 horas de uso no máximo. Cai bastante ali a duração da bateria. Lembrando que estamos falando dele com um HD convencional, certo? Eu vou fazer um review dele falando também com SSD. Eu sei que vai interferir no desempenho da bateria, porque quando eu troquei o HD do Asus para um SSD, ele aumentou bastante a autonomia da bateria. Então acredito que no Dell vai acontecer a mesma coisa. Eu vou estar passando para vocês no próximo vídeo. Memória RAM, ele é 8 GB. Então o que acontece?
Se você estiver utilizando para navegar na internet, editar um texto, ele vai ficar ali em torno ali de 60%, 65% de memória sendo utilizado. Quando você abre editor de vídeo, dependendo do tipo do editor, ele já vai ocupar mais memória, então você sente aquele desempenho no computador. Mas 8 GB é uma memória razoável, ele está dentro ali do interessante para você ter um notebook, para você usar ele ali no dia a dia, para você que não é exigente. Mas se você quer um notebook para colocar alguns jogos ali e está comprando ele com essa pretensão, pela configuração dele ele vai rodar os jogos, não com gráfico no máximo, mas joguinhos de internet que usa navegador vai rodar tranquilo, lisinho, aí, sem problema nenhum. Nessa parte aí vai rodar tranquilo, você pode abrir muitas abas no navegador, que dificilmente você vai ter algum problema. Mas, meu ponto de vista, entendeu? Comprar uma máquina dessa e não colocar um SSD, você está pedindo para passar raiva. No geral, a verdade é, para qualquer computador hoje que venha de fábrica com Windows 10, o mínimo que você deve estar fazendo é substituir o HD dele convencional, ou se ele tiver suporte ao SSD M2, instalar um SSD M2. Se você não tiver dinheiro disponível para comprar, por exemplo, o Samsung, né, que foi o SSD que eu comprei para instalar nele, mas que você invista um pouquinho e compre o modelo M2 normal. Tem bastante marca aí, Kingston, que fabrica o M2, né? Ele tem a mesma velocidade de um SATA que eles fabricam, mas ele vai no slot M2. E você pode fazer um clone do sistema normal dele, do HD normal, para esse M2, e você não precisa nem retirar o HD convencional. Então você vai ganhar em desempenho no boot do computador, na instalação dos programas. Na hora de você abrir os programas ele vai abrir bem mais rápido. Mas o que eu falo para vocês é um computador ótimo, pode comprar. Se você está criando ele para usar para editar texto, editar um vídeo, rodar um programa, por exemplo, um AutoCAD, ele vai rodar. Então, se você está querendo um computador, meu ponto de vista, que vai comprar ele e utilizar por pelo menos uns 4 ou 5 anos para te acompanhar na faculdade, ele vai te acompanhar tranquilo. Mas a limitação dele neste momento da gravação desse vídeo, né, é a velocidade de vídeo HD convencional. Você clica no programa para abrir o editor de vídeo, ele demora um tempo para carregar. O Photoshop leva um tempo para carregar. Afinal, o HD convencional ele é bem lento. Então, tirando a questão do HD convencional, ele é um ótimo computador. Então, assim como aconteceu com o Asus, eu imagino que vai acontecer com ele. Quando substituir o HD por outro, vai mudar o desempenho e a experiência de uso com certeza vai ser outra. Na descrição do vídeo tem alguns links de sites que tem esse modelo de computador para estar comprando. Ele é um computador bom, a bateria tem uma boa durabilidade. A tela, apesar de não ser um IPS, ela é um anti-reflexo, é boa a tela. Então eu não tive problema com reflexo. E olha que aqui o quarto, quando abre a janela, fica bem claro. No Asus eu não conseguia mexer, eu era obrigado a fechar a cortina. Já nesse aqui não tem problema, pode deixar a cortina aberta que eu consigo estar visualizando bem. O brilho da tela é bem forte, o brilho da tela dele, eu gostei muito do brilho da tela, tem bastante luz. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, faça a sua inscrição no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante para receber a notificação de novos vídeos. E qualquer dúvida relacionada a esse aparelho, o modelo 5584, pode estar perguntando que eu respondo assim que possível. Vai lá e deixa seu comentário que eu respondo assim que possível sobre o computador. É isso aí, pessoal. Valeu!